Bom, pessoal, vamos dar continuidade à nossa revisão sobre a anatomia do sistema reprodutor. A partir de agora, nós conversaremos então sobre a anatomia do sistema reprodutor no macho, lembrando que o nosso enfoque serão alguns dos principais mamíferos domésticos. E ao final desta parte da aula, eu vou abordar algumas particularidades da anatomia do sistema reprodutor nas aves. Então, de maneira geral, o sistema reprodutor no macho, ele compreende uma porção glandular, uma porção condutora e uma porção copulatória. A porção glandular, ela consiste no testículo, que na maioria dos mamíferos domésticos ocorre fora da cavidade abdominal, ou seja, no interior da bolsa escrotal, e também as glândulas sexuais acessórias que estão implicadas na produção do plasma seminal, que vai dar volume então ao sêmen. A porção condutora, que é constituída pelos tubos retos, rede testicular, ductos eferentes, epidídimo, ducto deferente e uretra, que, como o próprio nome já diz, essas estruturas estão implicadas na condução do espermatozoide produzido no interior dos túbulos seminíferos, lá dentro do testículo, para o ambiente externo. E temos ainda, por final, a porção copulatória, que é representada pelo pênis, que envolve a uretra peniana e que fica protegido pelo prepúcio quando o animal não está em momento de excitação e ereção. Então, ao longo desta aula, nós vamos revisar o aspecto anatômico de cada uma dessas estruturas que compõem o sistema reprodutor no macho. Bom, então vamos começar conversando a respeito dos testículos, que correspondem à gônada masculina, ou seja, são glândulas sexuais que ocorrem aos pares e, assim como os ovários, os testículos também apresentam uma função exócrina e uma função endócrina. Como função exócrina, os testículos estão implicados na produção do espermatozoide por meio do processo da espermatogênese que vai ocorrer no interior dos túbulos seminíferos que constituem o testículo. E como função endócrina, os testículos estão implicados na produção da testosterona. Mais especificamente, as células de Leydig que se localizam fora do túbulo seminífero vão produzir testosterona. Parte dessa testosterona cai na corrente sanguínea, estando implicada na determinação das características masculinas e libido, e outra parte dessa testosterona penetra dentro dos túbulos seminíferos, estando implicada como estímulo para a espermatogênese. Bom, na maioria dos mamíferos domésticos, os testículos ocorrem fora da cavidade abdominal, ou seja, mais especificamente, eles encontram-se alocados no interior do saco ou bolsa escrotal. Isso porque, nessas espécies, para que a espermatogênese ocorra de maneira adequada, ela deve ocorrer em temperaturas abaixo da temperatura corporal, cerca de 2 a 4 graus abaixo da temperatura corporal. Nas aves, como exceção, os testículos ocorrem no interior da cavidade abdominal, então eles são intracavitários, muito provavelmente, devido ao fato dos espermatozoides nas aves serem mais resistentes à temperatura corporal. Então, nós vimos que nos mamíferos domésticos os testículos ocorrem no interior da bolsa escrotal e ele pode estar localizado na região perineal ou na região inguinal. Então, nos carnívoros e nos suínos, como vocês podem observar nessas imagens ilustrativas, os testículos do interior da bolsa escrotal ocorrem na região perineal, ou seja, mais próximo ao ânus, enquanto que nos ruminantes e equinos, os testículos dentro da bolsa escrotal ocorrem na região inguinal, ou seja, nessa região eles ocorrem de maneira mais pendulada, nessa região que fica entre os membros pélvicos, entre os membros posteriores. Conforme vocês podem observar nas imagens ilustrativas. Ainda com relação à posição dos testículos no interior da bolsa escrotal, como vocês podem observar, nos ruminantes os testículos são mais pendulados e eles se dispõem verticalmente, enquanto que no cachorro e no garanhão o testículo se dispõe de maneira horizontal e no gato e no suíno ele se dispõe de maneira mais oblíqua. Vale ressaltar ainda que nos equinos, suínos, cães e gatos, o epidídimo vai ocorrer, portanto, na margem dorsal do testículo, enquanto que nos ruminantes o epidídimo ocorre na margem caudo-medial do testículo.
Aí eu pergunto para vocês, existe relação entre a circunferência escrotal e a qualidade espermática? Bom, trata-se de um assunto que gera bastante debate e que vem sendo estudado em várias espécies, em especial no bovino. Então, esses estudos demonstram que o perímetro escrotal corresponde a um parâmetro de alta herdabilidade e que apresenta correlação positiva com ganho de peso, então, peso do bezerro ao nascimento e ao desmame, e também apresenta correlação com algumas características femininas, como precocidade, idade à puberdade e, consequentemente, idade ao primeiro parto. Agora, com relação à qualidade espermática, os estudos demonstram que existe relação entre o perímetro escrotal e o aspecto da motilidade do espermatozoide, mas não necessariamente com a ocorrência de patologias espermáticas. Então, devido a isso, por se tratar de um parâmetro de fácil medição, de fácil determinação, a análise do perímetro escrotal corresponde a um dos critérios mais utilizados para a seleção de animais visando o melhoramento genético, tá? Só que alguns estudos colocam ainda que não somente o perímetro escrotal, ou seja, a circunferência escrotal deve ser avaliada. Então, deve ser avaliada a circunferência escrotal, mas também o comprimento e a largura do testículo, porque alguns animais apresentam o testículo alongado, mas não necessariamente eles apresentam um volume testicular menor. Então, mais do que analisar única e exclusivamente a circunferência como critério de seleção de machos reprodutores para programas de melhoramento genético, é recomendado que também se avalie o comprimento e a largura do testículo para determinação do volume testicular. Tá, outra questão interessante é a seguinte: nos animais que apresentam a bolsa escrotal, o testículo desde o início se forma no seu interior? Na realidade, não, né? Então, o testículo ele se forma a partir da diferenciação da crista genital. Então, ainda durante o desenvolvimento embrionário, de acordo com o sexo genético, a crista genital que ocorre no interior da cavidade abdominal do embrião em desenvolvimento, ela vai se diferenciar em ovário ou em testículo. Então, na presença do sexo genético XY, essa crista genital se diferencia em testículo, se localizando próximo ao polo caudal do rim. E ainda durante a vida intrauterina, devido ao estímulo hormonal, porque o feto já começa a secretar um pouco de testosterona, ocorre a descida do testículo em direção à bolsa escrotal. E como que se dá essa descida? Essa descida ocorre porque existe um ligamento chamado gubernáculo que se prende no polo caudal do testículo e também na parede da bolsa escrotal. Então, por estímulo hormonal, ocorre uma intumescência, ou seja, um encurtamento desse gubernáculo, causando a tração do testículo, que migra então da região do polo caudal do rim, passa pelo anel inguinal, indo se alojar na bolsa escrotal. Essa descida testicular, gente, ela é obrigatória na maioria dos mamíferos domésticos, uma vez que nessas espécies a espermatogênese deve ocorrer a alguns graus abaixo da temperatura corporal. Caso não ocorra a descida completa do testículo para a bolsa escrotal, isso caracteriza um quadro patológico, ou seja, uma patologia que é conhecida como criptorquidismo. Esse criptorquidismo ele pode ser unilateral, quando ocorre a descida de apenas um testículo para a bolsa escrotal, ou bilateral, quando ambos os testículos ficam alojados na cavidade abdominal. O animal muito provavelmente vai apresentar uma alteração da qualidade do seu ejaculado, mas mais importante do que isso, a presença do testículo alojado na cavidade abdominal pode virar um tumor e esse animal deve ser necessariamente afastado da reprodução. Ele pode ser castrado e usado para outros fins, mas ele tem que ser afastado da reprodução, porque esse quadro de criptorquidismo trata-se de uma patologia genética, ou seja, com caráter hereditário, e que ele vai transmitir, portanto, essa característica para sua prole, para sua progênie. E essa descida do testículo em direção à bolsa escrotal, ela vai se completar em diferentes momentos a depender da espécie animal. Então, nos equinos, por exemplo, a descida do testículo ocorre no momento do parto, ou ela vai se completar em torno de 1 a 2 semanas após o nascimento. Só que nessa espécie, em especial, o testículo ainda apresenta uma certa mobilidade através do canal ou do anel inguinal, isso até ele alcançar a maturidade sexual. Então, nesta espécie, o diagnóstico de criptorquidismo só pode ser dado depois que o animal alcança a maturidade sexual, que é quando o anel inguinal se fecha
e daí o testículo pode ficar ou não retido no interior da cavidade abdominal. Nos ruminantes e nos suínos, essa descida testicular ocorre no final da gestação, então antes do parto. Nos cães, essa descida se completa em torno de 4 a 5 dias após o nascimento, mas assim como acontece nos equinos, nos cães, o testículo vai apresentar uma mobilidade pelo anel inguinal até mais ou menos por volta dos 6 meses de idade. Então, nesta espécie, o diagnóstico de criptorquidismo também só pode ser dado após os 6 meses de idade. No gato, essa descida ocorre após uma semana de vida e como nós já conversamos a respeito das aves, nas aves não ocorre essa descida testicular, o tecido fica alojado no interior da cavidade abdominal, ou seja, ele é intracavitário, muito provavelmente devido à maior resistência do espermatozoide à temperatura corporal. E a manutenção dos testículos fora da cavidade abdominal nos mamíferos domésticos, ela é possível devido à presença de algumas estruturas de sustentação que atuam também nos mecanismos de termorregulação, que é o caso da bolsa ou saco escrotal e do cordão ou funículo espermático. Bom, a bolsa escrotal ela é constituída por inúmeras camadas de tecido envolvendo pele, musculatura e fáscias que se formam durante a descida testicular. Ou seja, durante o momento de descida do testículo em direção à bolsa escrotal, ele leva consigo peritônio e toda a musculatura da parede abdominal que irá constituir, portanto, a parede do saco ou bolsa escrotal. Deste modo, a bolsa escrotal é constituída, indo de fora para dentro, externamente por uma pele fina que pode ser pigmentada e conter ou não pelos. Abaixo da pele temos duas camadas de musculatura, o músculo dartos com sua fáscia e o músculo cremaster com sua fáscia. Ambos os músculos estão implicados no processo de termorregulação, uma vez que em dias quentes esses músculos se relaxam, possibilitando o distanciamento do testículo em relação à parede abdominal, e nos dias frios esses músculos se contraem, possibilitando a manutenção mais próxima dos testículos da parede abdominal, garantindo assim a manutenção de uma temperatura constante a nível dos testículos, tá? Abaixo dessa musculatura temos ainda a túnica vaginal, que ocorre em duas camadas, a visceral mais próxima do testículo e a parietal. Entre essas camadas de túnica vaginal ocorre um espaço onde existe um pouco de fluido seroso, ou seja, fluido seroso em pouca quantidade, e a presença desse fluido e dessas túnicas garantem a mobilidade do testículo interior da bolsa escrotal, e aderido ao testículo ocorre ainda a túnica vaginal, que corresponde a um tecido conjuntivo mais denso, fibroso, que emite trabéculas para o interior do testículo, dividindo o parênquima testicular em lóbulos, e no interior desses lóbulos que vão ocorrer os túbulos seminíferos. Então essa é a constituição da parede da bolsa escrotal. E como já citado anteriormente, como estrutura de sustentação e termorregulação no macho, temos ainda o funículo, também designado como cordão espermático. Ele é constituído por inúmeras estruturas envoltas por músculo liso e externamente por pele. Quais são as estruturas que constituem o funículo? Nós temos vasos linfáticos, fibras nervosas, o ducto deferente, que corresponde a um ducto que emerge do epidídimo e vai desembocar lá na uretra, estando implicado no trânsito do espermatozoide no momento da ejaculação. E além disso, constituindo o funículo, nós temos a artéria testicular e as veias testiculares. As veias testiculares, elas se dispõem ao redor da artéria testicular, formando um emaranhado de veias ao redor da artéria, que é conhecido como plexo pampiniforme. E é esse plexo pampiniforme que está implicado na termorregulação do testículo, porque o sangue venoso que está numa temperatura abaixo da temperatura corporal, que está saindo do testículo, resfria o sangue arterial que está sendo trazido pela artéria testicular até os testículos, então fazendo que o sangue arterial alcance os testículos numa temperatura menor que a temperatura corporal.
Vale ressaltar ainda que no processo da vasectomia é o ducto deferente que é rompido e suturado para impedir, portanto, que os espermatozoides sejam eliminados junto ao ejaculado. Tá, mas como que os testículos são constituídos? Então, conforme vocês podem observar na imagem ilustrativa direita e conforme nós já conversamos anteriormente, o testículo ele é revestido externamente pela túnica albugínea, que corresponde a uma película de tecido conjuntivo denso ou fibroso que emite trabéculas para o interior do parênquima testicular, ou seja, ela penetra no interior do parênquima testicular, dividindo o parênquima testicular em lóbulos, e esses lóbulos vão ser ocupados pelos túbulos seminíferos, sendo que no interior dos túbulos seminíferos vai ocorrer o epitélio seminífero, conforme vocês podem observar neste corte histológico a presença dos túbulos seminíferos. O epitélio seminífero, por sua vez, vai ser constituído pelas células de Sertoli, que sustentam as células da linhagem espermática, envolvendo espermatogônia, espermatócito primário, secundário, espermátide e espermatozoides. Tá, mas qual que é o percurso, então, o trajeto que os espermatozoides recém-formados no interior dos túbulos seminíferos vão ter que seguir para alcançar o ambiente externo no momento da ejaculação? Bom, vale ressaltar que os espermatozoides recém-formados no interior dos túbulos seminíferos ainda são imaturos, ou seja, são imóveis, não têm mobilidade e também não têm competência, potencial fecundante. Então, eles vão ser transportados dos túbulos seminíferos para os túbulos retos, destes para a rede testicular, desta para os ductos deferentes que vão se fundir constituindo o epidídimo. Então, o trânsito do espermatozoide ao longo desses ductos vai se dar por meio dos fluidos produzidos pelas células que revestem esses ductos e também pelo batimento dos cílios de algumas das células que também revestem esses ductos. Vale ressaltar que é durante o trânsito do espermatozoide no epidídimo que ele vai sofrer um processo de maturação e alcançar, portanto, a sua mobilidade e potencial fecundante. Aí, esse espermatozoide, agora já maturo, vai ficar armazenado na cauda do epidídimo e no momento da ejaculação, por inúmeros estímulos, vai ocorrer uma contração da musculatura que envolve a cauda do epidídimo e os espermatozoides vão ser ejetados da cauda do epidídimo para o ducto deferente, indo desembocar na uretra. E é ao longo da uretra que o espermatozoide vai entrar em contato com o plasma seminal produzido pelas glândulas sexuais acessórias que despejam, que lançam seu conteúdo justamente no interior da uretra. E então, o ejaculado alcança o ambiente externo através do pênis. Vale lembrar ainda que a uretra peniana corresponde a um percurso comum tanto para a urina quanto para o sêmen. Então, o epidídimo ele corresponde a um ducto enovelado que ocorre em uma das margens do testículo. Didaticamente, ele pode ser dividido em 3 regiões. Nós temos a cabeça, o corpo e a cauda. E é durante o trânsito do espermatozoide pela cabeça e corpo que esse espermatozoide vai sofrer algumas alterações bioquímicas, adquirindo mobilidade e potencial fecundante, ou seja, a capacidade de fecundar o óvulo. Aí esse espermatozoide ele vai ficar armazenado na cauda do epidídimo e no momento da ejaculação ele será ejetado. Caso ele não seja ejaculado, ocorre uma degeneração desse espermatozoide e reabsorção pelo epitélio que reveste internamente o epidídimo. Agora, com relação às glândulas sexuais acessórias, ocorrem na realidade 4 glândulas. Nós temos aqui a ampola representada em rosa, a vesícula seminal representada em amarelo, a próstata representada em azul e a glândula bulboretral representada em cinza. A ampola corresponde na realidade a uma dilatação que ocorre na porção terminal do ducto deferente antes dele se inserir, antes dele se desembocar na uretra. Todas essas glândulas, elas estão implicadas na produção do plasma seminal, que vai dar volume ao sêmen. Esse plasma seminal ele vai garantir proteção e nutrição do espermatozoide, além de constituir um veículo para o espermatozoide. Além disso, suas secreções, as secreções dessas glândulas também estão implicadas na lubrificação da uretra e neutralização do pH no interior da uretra, uma vez que ele encontra-se mais ácido devido à passagem de urina.
Então, como vocês podem observar, no cão ocorre apenas a próstata e a ampola, no suíno a glândula bulbouretral é bem desenvolvida, no bovino ela tem seu tamanho reduzido e no equino todas as glândulas encontram-se bem desenvolvidas. Agora, com relação ao pênis, trata-se do órgão copulatório e excretor. Anatomicamente, ele pode ser subdividido em 3 regiões: raiz, corpo e glande, que corresponde à extremidade livre do pênis. A raiz encontra-se ancorada ao assoalho pélvico, mais especificamente ao isquio. O corpo ele é constituído por 2 tipos de tecido. Dorsalmente temos o corpo cavernoso, que é constituído por espaços sanguíneos envolto por tecido que pode ter uma característica fibroelástica, que é o caso do pênis do ruminante ou suíno, ou uma característica muscular, que é o caso do pênis do equino e do carnívoro, e abaixo, ventralmente, a esse tecido erétil, que é o corpo cavernoso, ocorre a uretra envolto por um tecido com uma característica mais fibroelástica, que é o tecido esponjoso. A uretra, juntamente com o tecido esponjoso, ela é mais proeminente, ela vai além do corpo cavernoso, constituindo então a glande, que corresponde à extremidade livre e um órgão que é extremamente inervado, né? Um órgão sensitivo no macho. Então, aqui neste slide, nós temos a imagem do pênis de um garanhão, que trata-se de um pênis muscular, ou também designado como músculo cavernoso, que se caracteriza por apresentar o corpo cavernoso com espaços sanguíneos de maior calibre. Portanto, nesta espécie, a ereção ocorre por afluxo sanguíneo, com o pênis aumentando expressivamente de diâmetro durante a ereção, e no animal em repouso, o pênis encontra-se flácido, a mesma característica do pênis do carnívoro. Vale ressaltar que, como particularidade, em especial no cão, no interior do pênis do cão, ocorre uma haste de fibrocartilagem que é conhecida como osso peniano. Além disso, na base do pênis do cão ocorre o que nós chamamos de bulbo peniano, que ele também se dilata bastante durante a ereção, garantindo que o pênis fique preso no interior da vagina da fêmea durante a cópula. E no gato, o pênis, na realidade, ele é exposto caudo-ventralmente e durante a cópula ocorre o que nós chamamos de deflexão, ou seja, ele se dobra cranialmente. Agora, o ruminante e o suíno se caracterizam por apresentar um pênis com característica fibroelástica, ou seja, o corpo cavernoso do pênis nessa espécie é constituído em especial por tecido conjuntivo fibroso. Então, ele não vai aumentar de volume durante a ereção. A ereção não ocorre por afluxo sanguíneo e nessas espécies, mesmo em repouso, o pênis encontra-se firme. Então, no ruminante e no suíno, nas espécies que apresentam pênis com característica fibroelástica, a exposição, a ereção e exposição do pênis pelo prepúcio se dá devido ao relaxamento de um músculo conhecido como músculo retrator do pênis, que conforme vocês podem observar na imagem ilustrativa, esse músculo se prende também próximo ao assoalho pélvico, garantindo a formação da flexura sigmoide, também conhecida como S peniano nessa espécie. Então, é sob excitação, quando esse músculo relaxa, esse S peniano se desfaz e o pênis então se expõe. E quando o animal está em repouso, esse músculo contrai, refazendo o S peniano e, portanto, recolhendo o pênis para o interior do prepúcio. E como se dá então a ejaculação? Então, inicialmente ocorre a ereção e a protusão, ou seja, a exposição do pênis, para que depois haja a ejaculação. A ereção e a protusão ela vai ocorrer por meio de estímulos visuais, olfativos e locais no pênis. No equino e no cão, que apresentam um pênis do tipo muscular ou músculo cavernoso, essa ereção e protusão se dá por afluxo sanguíneo no tecido erétil, ou seja, no corpo cavernoso. Já no ruminante e suíno, como nós acabamos de ver, essa ereção, protusão, exposição do pênis vai ocorrer por meio do relaxamento do músculo retrator do pênis. Uma vez o músculo ereto e exposto, por meio de estímulos contínuos na glande, isso vai causar contrações musculares, tanto no epidídimo quanto no ducto deferente, impulsionando, ejetando então os espermatozoides que encontram-se armazenados na cauda do epidídimo em direção à uretra.
Quando o espermatozoide alcança a uretra, ele entra em contato com as secreções das glândulas sexuais acessórias, constituindo então o sêmen como um todo, que é expulso para o ambiente externo através do pênis. Então, qual que é a diferença entre sêmen e plasma seminal? O sêmen corresponde à suspensão celular gelatinosa constituída por espermatozoide mais o plasma seminal. Se nós centrifugarmos o sêmen, vai formar um pellet onde vão ficar os espermatozoides e o sobrenadante corresponderá ao plasma seminal. O plasma seminal, por sua vez, corresponde à fração líquida do sêmen. Ele vai ser constituído por íons, proteínas, açúcares, e esse plasma seminal ele corresponde às secreções das glândulas sexuais acessórias, assim como os dos fluidos epididymários e de demais ductos que constituem o sistema reprodutor masculino. E as funções do plasma seminal nós já discutimos anteriormente. E a glande, conforme nós já vimos anteriormente, corresponde à extremidade livre do pênis, constituída por tecido esponjoso, na qual se abre então o orifício externo da uretra e corresponde à parte mais sensível do pênis, estando, portanto, intensamente inervado. Tá? Com relação à glande, existem particularidades anatômicas entre as diferentes espécies de mamíferos domésticos. Então, no touro, ela é pouco desenvolvida. No suíno, ela é espiralada para possibilitar, então, seu encaixe no interior da cérvix da porca, que apresenta um formato de saca-rolha. No carneiro e no bode, a uretra ela vai além da glande, né, constituindo o que nós chamamos de apêndice filiforme. Isso possibilita que no momento da ejaculação, esse apêndice ele sofre uma rotação no fundo da vagina, possibilitando uma melhor deposição do sêmen no fundo da vagina. No equino, a uretra ela também é um pouco mais proeminente que a glande, constituindo o processo uretral, que geralmente se encaixa na cérvix durante a ejaculação, durante a monta natural. No cão, a glande ela é bem desenvolvida e no gato ocorrem espículas na base da glande que servem justamente para estimular a ovulação, uma vez que na vaca a ovulação ela é induzida. Então, essas espículas que ocorrem na glande do gato, ela causa uma certa sensibilidade na vagina da gata, induzindo assim a ovulação. E vale ressaltar ainda que o pênis, assim como a glande, encontram-se recobertos, protegidos pelo prepúcio, que corresponde a uma bainha retrátil, sendo constituída externamente por pele e internamente por mucosa. E em uma das suas extremidades ocorre ainda o orifício do prepúcio, onde há o músculo cranial que regula então a abertura e fechamento desse orifício. Lembrando que no prepúcio também podem ocorrer alguns pelos nessa região do orifício. E em touros, o comprimento do prepúcio corresponde a um critério de seleção, uma vez que prepúcio muito longo predispõe lesões e a ocorrência de parasitas. Então, não é recomendado a seleção de touros que apresentam o prepúcio muito longo. Então, até aqui nós conversamos a respeito da anatomia do sistema reprodutor nos mamíferos domésticos. A partir de agora eu vou apresentar brevemente algumas particularidades do sistema reprodutor na ave, em especial no macho. Então, nas aves, conforme nós já vimos anteriormente, o testículo ele é intracavitário, ou seja, ele ocorre no interior da cavidade abdominal, o que leva a crer que nesta espécie os espermatozoides são resistentes a altas temperaturas, portanto a temperatura corporal não interfere na espermatogênese. As aves também não vão apresentar glândulas sexuais acessórias e por isso o volume da ejaculado é bem pequeno, em torno de meio a 1 ml. Dentre as estruturas que constituem o sistema reprodutor nas aves, em especial no macho, nós teremos testículo, epidídimos e o canal deferente desembocando diretamente na cloaca, lembrando que a cloaca corresponde a uma abertura comum para o sistema digestivo, urinário e genital.
Além disso, nas aves, o órgão copulatório recebe a designação de falo. Trata-se de uma estrutura pequena em dimensões e, portanto, não é um órgão penetrante, à exceção do pato e do ganso, nos quais o falo é maior em comprimento, tá? E por conta disso, na maioria das aves, a transferência do espermatozoide do macho para a fêmea se dá por meio de justa posição da cloaca no momento da cópula. E no momento da ereção ocorre uma intumescência desse falo, conforme vocês podem observar na imagem que consta no canto inferior direito do slide. No canto inferior esquerdo, vocês conseguem observar a coleta do sêmen e observem o volume do ejaculado, como ele é pequeno nas aves. Então, o que nós tínhamos para conversar a respeito de anatomia do sistema reprodutor, tanto na fêmea quanto no macho, era isso. Aqui estão algumas apenas das referências consultadas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e me coloco à disposição em caso de dúvida.